culto de louvor. Ele que é fundador da Casa Igreja do Batista, autor de diversos livros, Robson Pinheiro, seja bem-vindo. Boa noite, gente. Boa noite. Eu espero que quando eu começar a falar, vocês continuem aqui. Porque alguns eu acho que vão se levantar e sair. Mas hoje é um culto de louvor diferente. E eu gostaria de dizer que as coisas que eu vou falar, não estou falando de pessoas, mas de situações, para que a gente possa agradecer a Deus. Eu estou querendo explicar isso antes, porque o Espírito Ângelo Inácio me pediu, devido aos ânimos que algumas pessoas têm, mas eu não deixo de falar aquilo que eu preciso falar. E eu gostaria de convidá-los a iniciar um culto de louvor diferente, você se levantando, e vamos cantar o hino nacional. Tem um texto no Evangelho que diz que foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Para a liberdade que Cristo vos libertou. Amanhã estaremos comemorando o 13 de maio aqui nessa casa, como a gente comemora sempre. Mas só para relembrar alguns momentos nossos ao longo da história, né? Nós tivemos, voltando aos grandes atos que Deus realizou,
por nós, vamos nos ater apenas em alguns deles que estão na Bíblia, que é um livro que pelo menos tem um comum acordo entre toda a cristandade, não é mesmo? Não, mesmo que as pessoas não aceitem em pé de igualdade, mas existe uma certa concordância. O primeiro grande ato que Deus fala na Bíblia, ou que a Bíblia fala a respeito de Deus, é a libertação do povo do cativeiro do Egito. Esse é representativo, fora de dúvida, um dos maiores atos do Antigo Testamento. E nós vemos... Ele não vai entrar, não. E nós vemos aí... Desculpa que é espírito sem educação. Nós vemos aí um momento em que há uma intervenção direta do plano astral. Eu nem vou falar plano superior. A gente nem sabe o que é isso às vezes. Porque a gente lida com espíritos mais esclarecidos do que nós. Não significa que sejam santos, anjos perfeitos, né? Mas é um momento em que, através de Moisés, existe uma intervenção na estrutura geopolítica daqueles países ali da Mesopotâmia, mais precisamente ali no Egito, sob o reinado de Faraó Meneftá, quando Moisés consegue retirar do Egito o seu povo para uma terra que supostamente era prometida, embora eles ficam perdidos durante 40 anos no deserto até chegar nessa terra prometida. Mas de longe, né, se a gente for analisar a Bíblia, é uma intervenção de Deus causando a libertação. Tanto que o dia da libertação ali, né, que eles começam a comemorar a Páscoa. A Páscoa originalmente não é essa Páscoa que nós conhecemos. A original é essa que comemora a primeira Páscoa, a saída do Egito, e depois foi trocada, manteve-se a comemoração, mas foi trocada com a ressurreição de Cristo. Mas ela começou já 1500 anos antes de Cristo, no anseio de um povo de se libertar de um jugo, de um cativeiro, seja qual for. Se a gente for fazer um breve histórico, né? Depois eu vou passar os slides aqui, se der. Nós vamos ver depois o povo judeu novamente cativo na Babilônia, por volta do ano 457 a.C., no reino de Nabucodonosor e Nabopolassar. Babilônia foi um dos maiores impérios na Caldeia antiga, ali às margens do Eufrates, do Tigre, onde hoje fica o Irã e o Iraque, mais ou menos nessa fronteira, era o Império de Babilônia. E o rei de Babilônia levou cativo o povo judeu e ficaram 70 anos no cativeiro em Babilônia. Até que, num dado momento, começa a se ouvir o clamor dos profetas, que na verdade eram apenas os médiuns. Jeremias, que era o profeta que saía incorporado pelas ruas de Jerusalém, falando em voz alta e clamando para o povo se converter, para converter dos seus comportamentos, na linguagem bíblica, comportamentos ímpios, e poder merecer uma intervenção divina. Se o povo não mudasse, não haveria intervenção divina. Nesse período, dois grandes profetas, que foi Daniel e Ezequiel ligado à classe, à elite sacerdotal de Jerusalém, foi levado cativo também. E Daniel, que era da classe média da época, né, também foi levado cativo, e eles presenciaram este momento, quando o rei Nabucodonosor e Nabopolassar deram uma festa. No livro de Daniel, capítulo 2, chama-se o Festim das Bodas. Ele pegou tudo que era mais sagrado no templo de Jerusalém, e abusando do seu poder sobre o povo, e até sobre a questão metafísica ali representada pela ideia de Deus e de Jeová, ele pegou todos os objetos de ouro do templo e estava fazendo uma festa utilizando aquilo que era considerado o mais sagrado, porém de uma maneira profana. No momento em que ele estava levando a taça de vinho, a taça sagrada do templo, uma mão se manifesta e começa a escrever no palácio de Nabucodonosor. Somente uma mão.
Se nós formos utilizar o conhecimento espírita, nós vamos ver a escrita direta, que Allan Kardec explica muito bem em O Livro dos Médiuns. Ou seja, o espírito escreve diretamente sem usar a mão de médium algum. Ela materializou e escreveu Mene, Mene, Tekel e Urfacim. E aí chamaram os astrólogos e adivinhos e ninguém conseguia decifrar o que estava escrito. E resolveram chamar um dos profetas médiuns. E ele traduziu: o Deus do céu, ó rei, manda te dizer: Mene, Mene, pesado, foste na balança, Tekel e Urfacim, e o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Exatamente nesse momento, Dario entra no reino de Nabucodonosor, liberta os judeus de 70 anos de cativeiro. 70 anos de cativeiro. E Nabucodonosor entra num processo de obsessão dos mais complexos. Ele fica 7 anos comendo capim no meio dos cavalos. Obsessão complexa. Zoantropia. Ele começa a se comportar como um animal num processo obsessivo terrível, que só depois de 7 anos foi solucionado. Nesses grandes episódios, nós vemos uma interferência divina direta. Uma interferência, lógico que a gente fala divina, mas a gente sabe que por detrás de tudo, como mensageiro de Deus, estão os espíritos que cumprem as suas vontades. Paulo de Tarso, na carta aos Hebreus, capítulo 11, ele fala conosco que os anjos de Deus são espíritos do Senhor que cumprem a sua vontade. Em Hebreus, capítulo 11. Os anjos de Deus são os espíritos do Senhor. Então, essa interferência divina é uma interferência espiritual para colocar fim aos abusos humanos. De todos nós isso acontece. Às vezes Deus coloca fim aos nossos abusos através de uma enfermidade. Muitas vezes Ele escolhe caminhos que são aparentemente para nós agressivos. Aparentemente, mas é só Ele colocando uma barreira, fala: basta, daqui você não passa, porque a gente abusou demais. Depois nós vamos ver outros momentos na história da humanidade em que entra uma mão divina. Nós vamos ver os cristãos no circo de Roma sob o reinado de Nero Diocleciano. Logo depois, Paulo de Tarso, que desencadeia a perseguição em Jerusalém, sai de Jerusalém junto com Timóteo, o seu discípulo mais próximo, e vai pelos países da Ásia e pela Europa de então, falando do Evangelho. Quando ele chega na cidade grega de Atenas, ele chega e encontra um altar escrito em grego, ao Deus desconhecido. Conta nos Atos dos Apóstolos que Paulo, no ímpeto de pregar o Evangelho ali, ele sobe em cima do altar e começa a falar: o Deus desconhecido que para vocês é o Deus que eu prego. E lógico, foi apedrejado. 3 vezes ele foi apedrejado em Atenas. Na última vez ele foi para a Ágora, a praça maior de Atenas, onde os grandes filósofos se reuniam, e ele queria enfrentar os poderes, e foi apedrejado mais uma vez. Mas aos poucos, essa mensagem do Evangelho foi entranhando nas consciências. E foi entranhando de tal maneira que criou em todos os seres humanos, pelo menos em nós do Ocidente, um conceito de liberdade muito grande. Uma ânsia de nos vermos livres de tudo aquilo que nos oprime, tudo aquilo que cerceia a nossa liberdade e que diminui a qualidade de vida, comprometendo a felicidade e a satisfação de todos nós. Graças a Paulo de Tarso, as interferências divinas foram nascendo ao longo dos séculos. Esse anseio de liberdade, esta esperança que ainda se transforma em chama de fé no coração de todos os homens. Todos nós aqui ansiamos de alguma maneira uma liberdade. Quando nós vamos então entrar na história do Brasil, a partir de 1500, quando as tribos dos Bantus vêm aqui para o Brasil, os Congos, os Jejes, os Nagôs, nasce um país extraordinário através da miscigenação dos nossos irmãos africanos. Os tambores da África, junto com seus orixás, foram transportados para as terras de Santa Cruz e as terras de Veracruz, e aqui renascem novamente, numa indumentária tupiniquim,
sob o formato dos candomblés da Bahia, do Maranhão, das macumbas do Rio de Janeiro, e nós fomos miscigenando e misturando a nossa raça entre o branco, o negro, o índio e outras raças mais, de maneira que hoje nem a pessoa dos olhos mais azuis e da pele mais branca não pode dizer que não corre nas suas veias o sangue de África. Nós nascemos nessa mistura. Só que junto com essa mistura veio a angústia novamente, porque nascemos no cativeiro. O Brasil sofreu um estupro coletivo internacional quando vieram os homens para cá tentando inculcar no homem brasileiro, no índio, no negro, a sua maneira, a sua cultura, o seu jeito de ver a vida. Foi um estupro cultural, intelectual e espiritual, desrespeitando o jeito daquela gente tão simples e humilde. Mais de 200 anos de cativeiro. Agora é um outro tipo de cativeiro que nos remete à época em que a nação de Israel estava no Egito por 400 anos, prisioneiras no Egito, e depois, anos depois, mais 70 anos no cativeiro de Babilônia. O Brasil teve um período negro da sua história, mas não foi só esse período. Nós tivemos depois a Guerra do Paraguai, que infelizmente nós temos dois grandes karmas sobre os quais o Brasil ainda vive hoje, mas que requer que a gente tenha hombridade, seriedade, consciência e sobretudo uma ligação com o alto para que possamos enfrentar as consequências, porque todos nós achamos que os nossos atos vão ser esquecidos na poeira do tempo. Não existe esse esquecimento. Não existe uma borracha espiritual que apague aquilo que nós fizemos com os negros ou que quase dizimamos um país inteiro na Guerra do Paraguai. Existe algo que se chama karma. Existe uma ficha kármica que o Brasil está esgotando lentamente na atualidade. E precisamos resolver isso, porque muitos que aqui estão poderão ter estado lá, junto com os senhores de engenho, com os donos de escravos, ou com os generais da Guerra do Paraguai, que causou uma destruição atroz e um peso muito forte no Brasil. Por isso muita gente fica pensando, poxa vida, como vamos nos libertar? Por que passamos por tanta provação? A dívida sempre acorda com o devedor. Você deita com ela e acorda com ela. A dívida kármica é assim também. E nós temos como nação de reaprender o conceito de liberdade, porque nós nos mantemos agrilhoados a situações, nos mantemos prisioneiros a situações, pessoas, pressões, e nos habituamos. No dizer do espírito Barão de Mauá, aqui presente, também conhecido como Visconde de Mauá, porque mais tarde ele ganhou o título de Visconde de Mauá, ele diz que nós nos habituamos muito. A pessoa dá migalha para a gente no dia a dia e nós temos a ilusão que estamos enchendo o estômago. E vamos habituando com um pouco. Esta pessoa que dá migalha, ela fala com você assim, olha, como eu sou bonzinho para você, você vem trabalhar para mim, eu te dou a migalha. Ou então ele diz, essa pessoa chega, quebra as suas pernas e depois te oferece a muleta e fala, olha como eu sou bonzinho te ajudando a andar. Nós nos habituamos, infelizmente, com o processo do cativeiro, seja ele qual for. E às vezes é a opressão da religião, a religião do medo, que é pecado, é errado, é proibido, vai para o inferno ou para o umbral. A gente destruiu, desconstruiu o demônio e reconstruiu na forma de obsessor, mas continua o peso do mesmo jeito. Mas isso é cativeiro da alma. Isso é cativeiro que agrilhoa nosso coração, nossas crenças e a nossa fé. Nós tivemos então a Lei Áurea, que pretendidamente foi assinada por Isabel, a princesa, mas não foi porque ela era bonitinha e boa não, porque isso é a história que vocês ouvem na escola. Princesa Isabel não assinou a Lei Áurea por bondade, por querer libertar os escravos. Foi pela pressão da Inglaterra, que já havia libertado os escravos todos. E se não fizesse isso, o Brasil devia altas somas. Nós nascemos como nação endividados. E assim permanecemos. Infelizmente. Não foi por bondade da princesa Isabel.
Ou ela libertava, ou a Inglaterra fazia aquilo que os Estados Unidos fez com Cuba os últimos 50 anos. Uma chantagem internacional. E o Brasil não resistiria a isso. E aí ela passou para a posteridade com uma boazinha. Sempre é assim. A história real ninguém conta. Conta-se uma fantasia, a maior parte tem a ilusão de que é assim, e aí aquela ilusão passa a ser a realidade. Mas de qualquer forma, serviu para alguma coisa. Os escravos foram libertados, e eu digo, graças à Inglaterra, e não à princesa Isabel. Tivemos um 13 de maio extraordinário, mas vocês acham que todos os negros escravos foram livres? Não. Uma outra ilusão que criamos, não só os negros foram feitos escravos, mas vocês sabiam que antes de vir para o Brasil, os negros tinham escravos brancos na África? E muitos, e a gente não lê essa parte da história, não é ensinado. Eles massacravam grupos inteiros de homens brancos para servir a eles. A escravidão aqui também foi uma causa e efeito para eles. Lógico que não precisaria ter esta opressão que teve, que foi um requinte de opressão e de crueldade que ocorreu aqui no Brasil. Nós não somos essa nação pacífica que todo mundo pensa. O nosso passado atesta isso. A independência do Brasil não ocorreu ali às margens do rio Ipiranga, igual conta aquela historinha para a criancinha idiota, mostrando Dom Pedro I ali, proclamando a independência. Isso é só para quem não conhece história, ou quem se contenta com os livros do MEC. Porque se você procurar mais a fundo, você vê que a situação não foi nada desta. Aquilo ali é uma história contada para que pudesse enganar o povo. Nós precisávamos de algo, de uma coisa que representasse a liberdade. Todos nós precisamos disso. E aí o homem negro é liberto então, supostamente pela Lei Áurea, mas eu pergunto, acabou com a escravidão? Quantas minorias permanecem escravas? Quantas maiorias permanecem escravas até hoje? Escravas de uma situação em pleno século 21, e que você às vezes está tão habituado com a migalha, com a muleta que te é dada depois que quebra a perna, que você acha que está andando. Nós habituamos com isso. Você habitua a andar manco. E está bom demais. Você fala, ai, graças a Deus, eu estou andando. Ô idiota, quebraram a sua perna, te deram a muleta, a cadeira de roda, para você depender dele o tempo inteiro. E você diz que graças a Deus? Não, você está prisioneiro. Sua liberdade foi cerceada. E você ainda está dando graças a Deus. Porque se te dá 1 grão de milho e você aprende com este grão de milho a se sustentar, o dia que ele te dá 2, oh, que bênção divina, tá? Mas você não sabe que ele está retendo um saco de grão de milho para você. E te dando 2. Porque o que a gente faz com um cachorrinho para ser obediente? Se ele aceitar fazer o que a gente manda, você dá um biscoitinho. Se não fazer, você tira. Ele já sabe que toda vez que vê o biscoitinho tem que fazer isso, ele faz para te agradar. Mas é só um de cada vez. Se você der tudo, ele não vai aprender. Nós fomos ensinados a viver como cachorrinhos amestrados ao longo dos séculos. E vivemos na ilusão de uma libertação plena. Ainda não é esta liberdade plena que nós temos, como Jesus falou que o reino do céu ainda não é deste mundo, de maneira plena. Nós temos conceitos por aqui, não é mesmo? Então, eu gostaria de chamar vocês à reflexão, porque o nosso Brasil, o nosso planeta foi passando por etapas e etapas de aparente liberdade, de aparente libertação, mas nunca vivemos num planeta, nunca, em que houvesse tantos conflitos armados quanto existem hoje. Em 99, a ONU divulgou que existia 180 conflitos armados em todo o planeta. Em 99. Hoje, eu não sei como estão as estatísticas. Nós temos, então, uma terra promissora. Uma terra abençoada. Porque o nosso povo consegue ainda fazer samba no pé, apesar de estar com a barriga vazia. E isso é abençoado.
Isso é porque a gente conseguiu sobreviver às migalhas. E esta noite, esse louvor e essa gratidão, é justamente por Deus dar essa garra ao nosso povo. Não é porque veio uma libertação miraculosa, repentina, de um momento para outro, porque não é isso. É porque nos deu garra para lutar e sobreviver dia a dia, batalha a batalha. Logo depois disso, nós vemos aí, você pode passar o slide, por favor, William. Em 83, 84, depois de um sistema opressor, violento e miserável, não sei se vocês lembram dessas cenas, que muita gente foi às ruas pedindo as diretas já. É um momento em que o país ansiava por liberdade, queria se escolher o próprio governante. E aí eu digo para vocês que nem toda liberdade humana é liberdade total e verdadeira. Porque nós conquistamos certos direitos, mas ninguém quer saber dos seus deveres. Ninguém quer saber dos deveres. Nós conquistamos os direitos de receber auxílio, desemprego, carteira assinada. É uma bênção aqui no Brasil isso, porque não é todo o país que tem isso. Aliás, a maioria não existe isso. Fundo de garantia, a Bolsa Família, é um tanto de bolsa que tem por aí. Eu falo abertamente, então por isso que eu falei, tem gente que não vai gostar, porque a gente não quer saber, olha só, o contexto geral da situação. A gente quer saber se está beneficiando a mim. Eu me dei bem, ai que ótimo. Peraí, eu não sou o Brasil. Isso é egoísmo. Eu posso me ter dado bem, mas de onde vem o dinheiro para me beneficiar? A gente acha que isso vai sair de onde? Tem pé de dinheiro que vai nascendo assim para dar Bolsa Família para todo mundo? Vocês sabem quem iniciou o programa da Bolsa Família? Foi Dona Ruth Cardoso. Vocês lembram? Todo mundo esqueceu. Agora, se ela está certa ou errada é outra coisa, se o partido está errado é outra coisa. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: vocês sabem que mais da metade da população do estado de Alagoas não trabalha porque recebe Bolsa Família? E sabe por que não trabalha? Porque a condição para receber Bolsa Família é não trabalhar. Se você trabalhar, você não tem. Está errada a Bolsa Família? Não. Errada é a condição sob a qual ela é concedida. Equivocada, digamos assim. Quem começou com isso? A gente já não sabe mais. Não é questão de culpado. É questão da gente esclarecer. E aí eu quero dizer para vocês, estou usando só esse exemplo. A pessoa fala assim, mas eu saí da miséria, eu sou beneficiado, eu cresci, eu comprei carro, eu comprei casa nesse período. Mas às custas de quê? Da população? Isso é egoísmo, isso não é amor nem reconhecimento. Nós temos que rever nossas conquistas pessoais. Eu estou crescendo a troco de quê? De onde está vindo o dinheiro para sustentar isso tudo? Por isso nós temos um país falido, economicamente falido como nunca houve, nem na época da recessão, nem na época de Sarney. Nunca conseguimos chegar ao fundo do poço como chegamos agora. Mas temos uma coisa, que eu falei que a libertação é essa, é que temos um povo que faz samba apesar de estar com fome. Um povo que consegue, pelo menos a grande maioria, isso é ótimo, ir para as ruas e protestar pacificamente. Uma minoria pega no cacete, né? Eu estava lá na Avenida Paulista, 13 de março, e me senti honrado, que eu não gosto de ficar longe da multidão. Eu quero participar de um lado e de outro, e fui dos dois lados para ver como comportava. Gente, 1 milhão de pessoas na rua. Me hospedei no início da Paulista, ao lado do metrô Consolação. Eu me emocionei ao ver o grau de pacificidade do povo brasileiro. Famílias inteiras andando de mãos dadas, tudo verde e amarelo, cantando o hino nacional. Por isso eu cantei aqui hoje com vocês, em honra a esse Brasil e a essa gente que acredita num futuro decente. Em honra a tudo isso. A honra a Deus que nos concedeu este espírito de adaptação, apesar das forças contrárias nos empurrar para o abismo, a gente entra no abismo e faz samba lá dentro ainda.
Eu caminhei na Avenida Paulista junto com os guardiões que estavam conosco. Nós temos o grupo do Colegiado de Guardiões da Humanidade, nós estamos misturados com tudo. A gente participa. E foi uma das coisas mais lindas que eu participei. William, enquanto eu falo essas besteiras aqui, pega dentro da minha bolsa meu capacete aí, porque eu não posso ficar sem usar meu capacete de algum, que foi as armas que eu usei na Avenida Paulista. Depois eu vim para Belo Horizonte. Aliás, não, minto. No outro dia teve outra manifestação. Na outra manifestação, nenhuma bandeira do Brasil. Na outra manifestação, nenhuma camiseta verde e amarela. Eu desci do hotel com isto. Quando eu desci do hotel, um pelotão da Polícia Militar do lado de fora, e eu com a minha bandeira que está ali dentro, também amarrada, com o manto do super-homem, o policial falou assim: volta para dentro e tira que você vai ser apedrejado. Eu tirei, eu fiz assim, ó. Tirei, voltei pro hotel e fui olhar lá fora. Estava vermelho, parecia sangue de fora a fora. Eu ainda estava com a camisa verde. Voltei, coloquei uma cinza, deixa eu entrar no meio do povo para ver como a coisa funciona. Porque eu tenho que conhecer. Eu não posso falar mal daquilo que eu não conheço. Do que conheço eu falo mal a vida inteira. Mas do que eu não conheço eu não posso falar. Voltei para Belo Horizonte e fui participar da passeata aqui, e eu achei lindo. Eu queria fazer uma experiência metafísica, que eu sempre tive vontade de fazer lá em Belém do Pará. Vocês imaginam aquela procissão que tem em Belém, a maior procissão católica do mundo, eu acho, se não estou enganado, 2,5 milhões de pessoas. Eu falei assim, quero fazer uma experiência de ectoplasmia, usando a energia desse povo para o bem, porque eles estão aí tudo motivados para o bem. E foi isso que eu fui lá, eu falei assim, eu quero fazer isso. Eu entrei no meio da multidão, saí próximo do Diamond a pé, e com problemas de rins violentos, que eu tive internado várias vezes esses dias aí, com dor, falei assim, vou a pé. Aí alguém me liga, você é louco? Sou. Eu não. E aí eu procurei gente da sociedade, e onde eu achava? Não tinha. Estava todo mundo rezando, vendo televisão. Entramos, rodamos para a Praça da Liberdade, descemos a Savassi, fomos em direção à Avenida Afonso Pena, retornamos, começamos às 8 da noite. Cheguei em casa, 4 horas da manhã. Em completa tranquilidade. Famílias inteiras caminhando, cantando hino nacional, e a parte mais bonita foi como deram as mãos em frente a Momo, ali na Savassi, e começaram a cantar Maria de Nazaré. Eu perdi a minha panela, gente. Eu fiquei emocionado, eu levei minha panelinha e deixei a panela assim, fui pegar uma água. Quando eu voltei, uma velhinha estava com a panela assim, estou levando emprestado. Assim, bate a panela, minha filha, pode bater a panela. Foi uma das coisas mais pacíficas, e é isso eu falo assim, isso é bom viver no Brasil. Isso é liberdade, não porque a gente foi livre de alguma coisa, mas porque a gente teve coragem de manifestar pelo aquilo que a gente acredita. O que a gente acredita nem sempre é o mais certo, mas já lutar pelo que você acredita é o correto. É melhor do que você ficar preso dentro de casa, assistindo novela, e logo depois você é atropelado com os problemas financeiros, políticos e sociais daqui a pouco. Isto, eu falo assim, nós temos que agradecer. Isto é o sangue dessa nação, a capacidade do povo de se mobilizar, de fazer samba, de cantar, de falar Maria de Nazaré. Todos, e eu, tanto na Paulista quanto na Savassi aqui, na Paulista, a hora que nós passamos, eu com esse capacete meu de algum brasileiro, todas as pessoas do colegiado de guardiões estavam na Paulista com bandeira do Brasil. E aí, quando nós passamos, os soldados todos prestaram continência. Fizeram assim, todos, pelotão inteiro. Eu não tive como não me emocionar. E falei assim, Senhor, obrigado. Porque lá no Egito, o povo ficou 19 dias até derrubar o ditador, mas depois teve briga, guerra, confusão e morte. Graças a Deus e graças aos guardiões superiores, porque se não fossem os guardiões teria sim, porque ocorreram 21 grupos no Brasil para fazer quebradeiras em vários estádios.
e nós começamos a trabalhar há 4 meses atrás, nas reuniões de desobsessão, de apometria, e desdobrado com os guardiões, para tentar boicotar essa tentativa de guerrilha no país, e graças a Deus, pelo menos até agora a gente conseguiu, porque eles não fazem milagres, depende de nós, e nós participamos ativamente desse processo. Independente de quem vai e de quem fica, é uma vitória do povo brasileiro, que a gente tem que reconhecer, igual na época das diretas já. Passa para mim. Não sei se vocês lembram desse homem extraordinário, Tancredo Neves, que eu falo que o melhor governante não é o que nós temos, é o que já morreu, que não teve tempo de governar. Porque se ele ficasse 1 mês, a gente estava xingando ele também. Primeiro porque nós não estamos contentes com nada. Não estamos contentes com nada. E aí eu pergunto, o problema do Brasil foi a Dilma? Não. Não mesmo. Foram os brasileiros que colocaram ela lá. Cada um tem o governo que merece. O problema da Alemanha foi Hitler? Não. E nem quero comparar um com o outro, porque a dimensão é longa, né? Ela não fez essa destruição, lógico. E está aqui, eu acho que ela é uma mulher honrada. Ainda acho. Mas equivocada, porque foi porta-voz de um sistema. Não é uma pessoa que erra, gente. Tá certo que a gente vai às ruas, a gente grita, a gente alegra quando sai, mas tem que ter consciência, não foi uma pessoa. Nós fizemos o demônio de uma pessoa. Não. Essa pessoa foi a médium, a representante de um grupo. E tem um momento que mesmo se a pessoa quiser, nem sei se ela quer, ela não consegue sair. Porque ela é manipulada pelo sistema. Ela é empregada do sistema. Vamos supor se o Papa Francisco resolve de uma hora para outra, fazer uma extraordinária mudança na Igreja Católica, diferente de tudo que fez até agora. Admitir casamento gay entre os padres. Admitir casamento dos padres. Ele não consegue. Ele é empregado da cúria. Ele pode ter uma visão, mas ele é obrigado a respeitar todo o processo histórico da Igreja, senão ele vai estar derrubando os pilares da Igreja Católica. Por mais que ele pode pensar isso. Só estou sendo radical para vocês verem. Nenhum governante consegue, sozinho, fazer aquilo que os demais não permitem ele fazer. E nós não conseguimos também. E nem podemos falar, isso não presta. Não. Eu que coloquei lá. Você tem participação. E por que eu falo isso hoje? Porque os espíritos também trabalharam. Os espíritos trabalham auxiliando. Nós tivemos Bezerra de Menezes, que no final, já do mandato de Lula, do primeiro mandato de Lula, que foi, por sinal, muito bom, você tem que reconhecer, no primeiro mandato, né? No primeiro mandato ele manifestou-se em várias casas no Brasil, pedindo pelo amor de Deus para o brasileiro cuidar, porque o que estava vindo após isso ia gerar anos e anos de problema para nós. Bezerra de Menezes foi deputado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e gritava lá, e tinha que gritar porque não tinha microfone. Ele não falava mansinho não. Caibar Schutel também foi um grande homem, bandeirante do Evangelho do Espiritismo ali na região de São Paulo, do interior de São Paulo, e foi um político. E estava envolvido agora nesse processo. Eurípides Barçanufo foi vereador, vocês sabiam? Era político também. O grande educador Eurípides foi vereador, lá em Sacramento. Estava envolvido no processo, interessado no bem da nação brasileira. Não pelo bem em si, no sentido partidário, porque precisávamos resolver uma situação. Ninguém aguenta uma agonia. Quando você vai comer uma coisa, agarra aqui, você não engole, mas também não vomita. Desculpem as palavras, mas é isso que a gente estava fazendo. Isso que nós estamos fazendo com a nação. Todos vocês, eu também. Esse momento é o momento em que você se define. Ou bem ou mal definiu. Definiu, respira. Aí o país consegue respirar e ir para frente. E os espíritos têm interesse nisso, por quê? Porque eles querem ver o país progredir. O problema é eles não querem ver esse partido ou aquele. Não, não é isso. Qualquer um que tiver, quer ver o progresso. Levar o povo avante. Desenvolver a nação brasileira, porque nós temos, segundo o espírito Barão de Mauá e segundo Getúlio Vargas, nós temos um fanal, nós temos um objetivo superior e sublime,
de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho, o celeiro do planeta Terra. Mas se a gente não resolve o problema interno, nós vamos transformar numa Cuba, numa Bolívia ou Venezuela. Que Deus nos livre e guarde eles lá distantes da gente. Distantes da gente. Mas temos que resolver os problemas internos nossos. Para isso, se nós espiritualistas, umbandistas, católicos, evangélicos, espíritas, praticantes do candomblé, se a gente não conscientizar que a gente tem que fazer diferença, e se a gente não fizer, outro não fará por nós, nós vamos ficar na mesmice. E vejam que, por enquanto, eu não estou falando mal de A e nem de B. Eu estou englobando todo mundo. Não interessa se é Temer, se é Dilma, se é Aécio, quem quer que seja. O nosso trabalho é combater a corrupção e não defender corruptos de carteirinha e nem corruptos de estimação, porque a gente não tem corrupto de estimação. Se cair um, pode cair todos. Pronto. Nenhum é de estimação para nós. Você pode até gostar de um. Eu gosto desse aqui. Mas é corrupto, eu sinto muito. Não é de estimação não, pode levar. O que a gente precisa é peneirar o Brasil. Só que isso não vai acontecer, gente, se você continuar negando imposto. Passando na roleta do ônibus sem pagar. Escondendo as coisas uns dos outros. Tentando se beneficiar no dia a dia. E falando que o problema é o governo, quando a coisa é aqui na base. Por isso o espírito. Barão de Mauá, ele fala que o grande problema nosso é como se fosse uma árvorezinha, desse tamanhozinho que você vê acima da terra. Porém, se você abrir a terra, cavar, a raiz está espalhada por todo lugar. Significa que o processo de corrupção está em todo lugar, e não só nesse ou naquele partido. Não nessa ou naquela pessoa. Porque enraiza no coração da gente, no comportamento nosso. E se eu não mudar o comportamento, como eu vou pedir que o outro que me representa mude? A gente precisa mudar. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E eu gostaria nesse momento, antes de encerrar, de pedir uma música, para que a gente possa aliviar um pouco da palavra do Robson Pinheiro, e vocês terem tempo de me xingar mentalmente, enquanto a boca de vocês acompanha cantando e louvando Jesus.
quando a gente faz essa retrospectiva é que a gente vê que Deus nos ama. Porque nos preservou durante essa transição toda, gente. Sem guerrilhas. Tivemos um episódio ou outro ali, mas de pessoas revoltadas como existe em todo lugar. Mas nós não passamos pelo que passou o Egito, pelo que está passando agora o pessoal da Síria, que tem que fugir dos seus países. Nós conseguimos superar isso pela fé em Deus, em Nossa Senhora, a fé dos católicos em Nossa Senhora Aparecida, a fé dos espíritas nos espíritos superiores, seja qual o nome for, a fé dos evangélicos em Jesus, a fé do umbandista nos orixás. Tudo isso nos manteve unidos, e é sobre essa libertação. Libertar da necessidade de fazer guerra. Nós podemos lutar, mas não precisamos guerrear. Tem uma música que a gente canta aqui na nossa casa que eu gosto muito dela. Lutar, 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 sem fazer o inimigo. Vencer, vencer se for preciso, não pisando nos vencidos. Cantar, 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 não se esquecendo dos que choram. Orar, 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 pelos que de nós não gostam. O voo fica mais bonito quando é plena liberdade. Se das asas faço abrigo e abraço meu amigo. Se das asas faço abrigo e abraço meu amigo. Oh, 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 oh. Deixa eu ir nesse voo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes as pessoas perguntam por que a gente é tão veemente em lutar por esse ideal de um Brasil livre da opressão e do opressor. Mas uma coisa deve ficar bem clara para todos: que as pessoas acham que a gente é inimigo do petista. Não. Eu tenho excelentes amigos petistas que são homens de bem, pessoas de bem, e tenho excelentes pessoas que não são petistas, que não valem de nada. Pessoas que são excelentes profissionais, mas péssimos amigos. Não é o partido que faz a coisa. Então não transformemos em guerra, gente, em nossas famílias, em nossos amigos, porque temos posturas políticas e visão de um país diferente um do outro. Não precisa disso. Vamos lutar por um ideal sem fazer inimigo. Eu não preciso brigar com o outro. Posso calar, deixa o outro falar. Quem sabe ele pode ter razão, apesar de eu acreditar que sou eu. Não existe isso? Olha, podemos sentar numa mesa e discutir. E você pôr a sua opinião, eu ponho a minha. Tem hora que você fica inflamado? Sim, mas para que guerrear e perder a amizade das pessoas? Ora, a sua posição e visão política é maior do que a sua amizade e o seu amor? A gente viu tanta família sendo destruída, tanta amizade sendo destruída aí, porque são pessoas com posições diferentes. Não precisa disso. A Dilma saiu do poder em nome de Jesus, oh glória a Deus, para o bem do Brasil e dela, porque ela também não estava aguentando a pressão. Vocês já imaginaram a pressão de uma mulher, que é mulher, frágil, que obedece a um grupo de poder e não tem como? Eu não estou entrando no passado dela. E aqui eu não vou entrar, mas eu vou fazer isso na internet. Então quem quiser eu falar a verdade na internet, eu vou falar. Aliás, já comecei a falar, né? Quem segue os meus vídeos aí, vê os relatos dos desdobramentos. Foram pancadas que nós passamos esses dias. Fui parar no hospital por causa de desdobramentos, ajudando do outro lado a tirar esse pessoal do outro lado. E vamos continuar trabalhando, mas isso é só uma batalha. Agora imagina a pressão que essa mulher enfrenta de um país inteiro, eleita com, segundo ela, 54 milhões de votos, só que o Brasil tem 270 milhões de pessoas, ou seja, eu não votei. Mas imagina a pressão emocional de milhões de brasileiros em cima de um ser humano, quando não é só o ser humano o responsável, é um grupo. Só que a gente não vê o grupo, a gente vê a pessoa. Então nós temos que orar por ela agora. Eu não sei como que a gente vai conseguir, mas temos que tentar, vai lá, né?
Se não conseguir orar, acende uma vela e fala, quem quer que seja, toma conta. Eu ainda não consigo, mas eu não desisto, em nome de Jesus. Ontem eu acendi uma vela, Pai João, toma conta da Dilma. Sinceramente, pedi de coração, isso foi de coração. Eu não sou capaz de irradiar vibração positiva para quem fez tanto merda aqui. Mas eu peço você que é capaz, toma conta dela, que ainda eu não sou. Porque ela precisa desse amparo, é filha de Deus. Você imaginou que ela come e bebe, sente fome, sente dor emocionalmente, do jeito igual a vocês? Ninguém pensa nisso. Ela precisa das nossas preces. Até para evitar entrar numa situação caótica espiritual, de suicídio e de outras coisas lamentáveis. Temos que sustentar sim. Embora continuemos lutando por aquilo que a gente acredita que é o melhor para nós. E não acredito por questão política, não. Eu não estou a favor de partido nenhum. E nem tenho nenhuma pessoa, lembro-me muito bem da mensagem de Tancredo Neves, que deu aqui, que está disponível na internet, que ele fala que não tem nenhum homem hoje no Brasil, é a opinião dele, que signifique um apoio nacional que consiga reunir a nação. Eu acho que existem dois, Sérgio Moro e Joaquim Barbosa. Ele disse que não existe nenhum. Se esses dois estivessem lá na frente, a gente estava feito. Mas eles não são políticos, né? Mas nós temos que olhar que esse pessoal também sofre. Sofre que seja pelas angústias pessoais. Então, se você não consegue orar de coração, como eu não consigo, peça a quem pode. Pai João, toma conta. Protege essa pessoa para que ela não afunde na angústia, na depressão, porque com certeza não é simples isso. A gente vai para um lado, mas volta que você tem que estar lidando com seres humanos. Nós não estamos lidando com máquinas, não. E o bem que eu quero para mim, eu tenho que querer para o outro. Jesus não falou para amar os seus inimigos? A palavra inimigo significa no Evangelho os adversários, os que pensam diferente, que agem diferente. Não é inimigo no sentido de guerrear. Eu posso lutar, mas eu não preciso fazer inimigo. Podemos vencer, mas nessa guerra aqui no Brasil, teve alguém vencido, alguém cativo? Nós estamos elaborando, é só uma parte da batalha, ninguém sabe o que vai ser daqui a 180 dias. Temos que continuar de plantão. Os guardiões continuam de plantão. Estes dias o espírito Barão de Mauá, exatamente no dia em que aquele Maranhão idiota fez aquela miséria toda, vocês vão de lembrar? Barão de Mauá se reuniu com José do Patrocínio e eles foram com a equipe de guardiões retirar os empresários do Brasil do corpo. Isso foi às 2h30 da manhã. Estávamos presentes 8 médiuns desdobrados do colegiado de guardiões. E levaram, lá em Brasília tem um local neutro. E ele falou assim, não quero reunir esses espíritos dentro do Congresso Nacional, temos que ir para um lugar neutro. E eles encontraram um local, que é lá na LBV, no Parlamundi da Legião da Boa Vontade. É um local neutro, então vamos aqui. E reuniram mais de 250 empresários de todo o Brasil para conversar com eles fora do corpo. Barão de Mauá falou durante 1h10, depois Eurípides Bassanufo assumiu a tribuna falando da responsabilidade da política, do negócio, da economia e da espiritualidade com o povo brasileiro, para retornar esse povo para o corpo depois. E eles serem inspirados a sustentar esse momento de transição. Veja bem, não é sustentar nem Dilma e nem Temer. É sustentar o momento de transição que o país está passando e que precisa da ajuda deles. Os espíritos trabalham assim. E no momento que tirou a gente do corpo, no outro dia, logo por volta de 2h da tarde, fui chamado pelos espíritos para desdobrar. E nós chegamos em Brasília exatamente no momento em que o Renan Calheiros estava se dirigindo velozmente dentro do carro do Senado. Ele estava dirigindo para o Senado. E aí eu entendi, não sei quem esteve aqui no domingo e viu uma mensagem de um espírito, Getúlio Vargas, que manifestou. Eu fiquei com aquilo e falei assim, eu quero ouvir essa mensagem, quero ouvir a mensagem. Eu achei a mensagem apaixonada, eu falei, não é à toa que esse cara manifestou. Para vocês pode ser uma coisa legal, para a gente média a gente questiona e quer saber os motivos.
Aí essa semana a gente descobriu o motivo, que na hora do desdobramento, chegamos na hora. E quem que podia deter o processo ali que o Maranhão fez? Renan. Só que ele por si só não conseguiria. Acoplamos Getúlio Vargas na aura dele, na hora. Acoplamos. Foi uma incorporação. E ele sentiu-se impulsionado e conseguiu fazer frente ao negócio para liberar e fazer frente ao decreto do Maranhão lá, do Congresso Nacional. E liberar, mas liberar não é porque, não era fator de merecimento. É porque o Brasil não aguentava mais essa situação, tinha que desenrolar a coisa. E se fosse avante o processo do Maranhão, a gente ia ficar mais 100 dias aí, rodando e ia começar tudo de novo. O nosso país não aguenta isso mais. Ninguém aguenta, vocês não aguentam. Nem os espíritos dos guardiões aguentam. E foi necessária uma intervenção. Eu conto esses detalhes todos do que ocorreu nos vídeos de desdobramento. Por que a gente defende? Porque os espíritos estão no meio e eles têm uma visão maior do que a nossa. A visão deles não é partidária, lembrando Paulo de Tarso, neste momento. Porque nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Traduzindo nas palavras de Robson. Nossa luta não é contra Dilma e nem contra Lula. E nem contra Severo e nem contra ninguém. Voltando a Paulo de Tarso. Porque nossa luta é contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século nas regiões espirituais. Efésios 6,12. Ou seja, nosso trabalho é contra os obsessores que estão utilizando essa gente. Não é contra esses seres humanos. E aí nós pedimos a oração de vocês. E ao mesmo tempo, a gratidão que eu quero deixar aqui registrada. A gratidão de Jamar, que saiu da posição dele como guardião planetário para intrometer nisso. E daqui nós vamos para Venezuela. Não vamos parar aqui. Porque tem coisas vindo aí da Bolívia e de Venezuela que vai chocar a turma. É o mesmo grupo. O grupo de espíritos que eu estou falando. É o mesmo grupo de espíritos. Nós vamos continuar fazendo trabalhos de desobsessão e de apometria. Está muito grave a situação. Mas graças a Deus, nós já respiramos hoje aliviado. Eu gostaria então, se passasse aí para esse mais verdinho. Muita gente não conhece isso. Nós conhecemos, a nossa geração, né? E aí, eu gostaria de que a gente ficasse de pé para encerrar com esse hino à bandeira, lembrando e agradecendo a Deus que a nossa bandeira, a partir de hoje, continua sendo verde e amarela. Que pelo menos nesse primeiro round, nós conseguimos vencer o comunismo na terra brasileira e continuamos verde e amarelos ainda. E aí vai como a nossa oração ao lembrar do esforço de tantos espíritos heróicos que já materializaram, reencarnaram nesse planeta para sustentar essa chama de liberdade, de igualdade, de fraternidade, de ordem, de progresso. Não se esquecendo vocês, ao saírem daqui, não precisa guerrear com quem não pensa como vocês. Vamos dar as mãos. Você pensa diferente? Pensa, vou te ouvir. Olha, mas vamos andar a mão que eu continuo te chamando. Apesar das diferenças. Vamos ver se eles conseguem colocar. Bem baixinho aí isso. Enquanto isso, a gente pede os médios da casa. Fica aqui as doninhas aí para a gente fazer as preces. Salve
agradecemos pela graça de ser brasileiros. E vamos pedir a Jesus pelos nossos governantes. Vamos pedir a Jesus por aqueles que neste momento saíram do poder, mas que eles sejam sustentados no melhor que existe no coração deles. Vamos tentar extrair de nós o melhor de nossas vibrações e pedir por esses que enfrentam a justiça, que possam refletir sobre as suas atitudes, sem nos competir julgar se estão certos ou errados, porque não somos, neste momento, juízes ainda. E Deus nos livre de ser. Queremos pedir a Jesus por aqueles que acham que vão acertar, para que eles sejam secundados seus esforços, suas energias, porque o Brasil precisa deles. Finalmente, queremos pedir a Ismael, o protetor da nação brasileira, que possa estender as suas asas sobre o nosso país, que possa nos dar consciência da importância do nosso país para a humanidade e de cada um aqui presente para o nosso país. Que possa ajudar os representantes, não somente políticos, mas os religiosos. Que possa abençoar o Papa Francisco, o colégio cardinalício, os bispos, os padres do mundo inteiro, a fim de que possam ter consciência do dever e da responsabilidade que está sobre as suas mãos. Que possa abençoar os pastores evangélicos, os pregadores, missionários de todas as religiões, a fim de que se conscientizem do poder que Deus colocou em suas mãos em conduzir os seus filhos. Peçamos pelos médiuns espíritas, umbandistas, presidentes de casas espíritas, de umbanda, de candomblé. Peçamos aos sagrados orixás da umbanda. Peçamos a Oxalá, Epababá, meu pai, a Iemanjá, Odoiá, minha mãe, a nossa mãe Oxum, que possa vir com as suas águas purificadoras, Oraiê, Oxum, e possa pedir ao meu pai Oxumaré, que possa nesse momento, com seu arco-íris, colorir as vidas de todos aqui presentes, Arobobô, Oxumaré, e pedir a nossa mãe Iansã nesse momento, a Santa Bárbara, que com a sua espada de justiça, que possa cortar todo o mal da nação brasileira, todo o mal dos corações dos brasileiros. Ora, Iê, Oxum, Eparei, Ansã. E vamos pedir nesse momento ao Oxóssi, que venha trazendo a cura para as nossas dores, das matas de Ossanhe, das matas de Oxóssi, Oque, Arô, Oxóssi. E venha curar nossas almas e nossas emoções. E vamos pedir nesse momento aos guardiões e protetores, aos Exus, que tomam conta lá das ruas para evitar que ocorra qualquer mal com qualquer um de nós aqui presentes. Laroie, Exu, toma conta da porteira, das estradas, dos caminhos, abre os caminhos de todo mundo aqui. Abre as vidas das pessoas para que entre a prosperidade, que entre amor, que entre a justiça. Para que cada um leve para o seu lar o melhor que puder, aquilo que veio aqui buscar. Nós vamos pedir nesse momento a Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, Dr. Bezerra, que venha trazendo a cura divina. A Yosef Kleber, enviado de Maria, que possa nesse momento passar com a sua medicina espiritual, curando as dores das nossas almas, dos nossos espíritos. A Sheila, que vem ministrando neste momento o recurso da enfermagem divina, perfumando os corações de todos vocês com o perfume de suas rosas. A José Grosso e Palminha, que venha sustentando a nossa caminhada e nos inspirando a cada um aqui presente, inspirando esse grande Brasil a continuar rumo ao objetivo de coração do mundo e pátria do Evangelho. Vamos pedir nesse momento a Barão de Mauá aqui presente, a Ângelo Inácio, a Maria Dolores que está aqui presente. Nós vamos pedir neste momento a Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, ao mestre Ataíde, Cândido Portinari. Nós vamos pedir a Renoir Monet Manet. Nós vamos pedir a Tarsila do Amaral que derrame as suas tintas
e possa colorir as vidas de vocês, para que vocês possam sentir o perfume das cores e a cor deste perfume que Nora derrama sobre cada um de vocês, e que possamos retornar daqui para os nossos lares cheios de esperança num Brasil melhor, acreditando que nós podemos trabalhar, dando as mãos para reconstruir nossa nação, dando as mãos para reconstruir a esperança, dando as mãos para alimentar a chama da fé que existe no coração desse povo grandioso, desse povo brasileiro. Que Jesus nos abençoe, que Nossa Senhora nos cubra com seu manto de paz. Graças a Deus. Boa noite.